Agradecemos a todos pela oportunidade que nos deste de estudar e é por aqueles que têm estudado a palavra de Deus a cada semana. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, seja conosco, guia nos momentos que se seguem, pedimos suas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O tema da semana é reconciliação e esperança. Reconciliar é voltar a restaurar algo que já existia, uma ligação, né, um relacionamento que existia. E esperança é algo que Deus nos dá depois que o pecado surge. A situação era muito crítica, mas Deus deu um caminho, e esse caminho criou em nós a esperança. Em 2 Coríntios 5:21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado. Quem é que não conheceu o pecado? Jesus, Deus, né, não peca. Aí diz Deus, aqui Deus é o termo, né, coletivo, Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, a divindade tomou a decisão, né. Deus o fez pecado por nós. Então, esse Jesus aqui assume algo que não pertencia a ele, por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aí ele dá a vida, né, que ele tinha, né, direito, né, de ser inocente, ele dá essa vida para mim e para você. Então esse é o plano da redenção. Há uma dívida que tem que ser paga, e essa dívida não poderia ser paga por nós, sem a gente deixar de existir para sempre. Então Deus toma a decisão de dar para nós essa vida. Isso, né, a Bíblia diz, explica que isso é o amor. Salmo 119, 142 diz assim: "A tua justiça é uma justiça eterna". Então, o efeito, o ato de Deus salvar a humanidade vai ser eterno. O efeito é eterno. Todos os salvos não vai ter mais nenhum risco na eternidade. E diz: "A tua lei é a verdade". Então, muitos hoje ficam questionando que a lei foi abolida, a lei, né, não tem mais validade. Leis são padrões que são estabelecidos. Deus estabeleceu os padrões, né, de normas, né, morais, normas físicas, né, normas na natureza, e elas permanecem, porque elas representam a vontade de Deus. E isso é a verdade. O que é verdade? É aquilo que se estabelece, é aquilo que permanece para sempre. Isaías 32:17 diz assim: "O efeito da justiça será paz". Então, o efeito da justiça, desse ato de justiça aqui, ó, que Jesus dá a vida dele para mim e assumiu a penalidade, né, que pertencia a nós, ele assumiu essa penalidade, diz que esse efeito dessa justiça será a paz. Para mim, para Deus, Deus também vai estar em paz conosco. E a operação da justiça terá repouso e segurança para sempre. Olha, tá vendo como eu falei que os efeitos da salvação vão ser para a eternidade. Salmos 85:10 diz assim: "A misericórdia e a verdade se encontraram". Então a misericórdia de Deus, ou seja, a graça, e a verdade, que é a própria natureza de Deus, né, se encontraram quando Deus pratica esse ato de salvar a humanidade. Diz: "A justiça e a paz se beijaram". Novamente, né, a justiça de Deus, né, que era, condenar o pecador, e esse pecador Jesus assume esse papel por mim e por você, e dá paz para aqueles que são inocentes. Então Deus escolhe que nós sejamos a parte inocente. Deus seja louvado, que é o que diz que elas se beijaram. Romanos 6:18-22, uma vez que Deus fez essa escolha por mim e por você, Deus nos mostra um caminho que nós temos que trilhar. E diz: "Estamos libertados do pecado". Quando você batiza, né, toma a decisão de aceitar Jesus, Deus te dá a liberdade de escolha. Antes nós estamos escravos, a gente não tinha condição de escolher bem, não. Então, foste feito servo da justiça, né, te aceita Jesus como Senhor e Salvador. Paulo explica aqui, ó: "Falo como homem, pela fraqueza da vossa". Então, muitos de nós podemos ainda estar na situação de fraqueza na carne, ou seja, a natureza pecaminosa. Pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia, imundícia o quê? É algo impuro, algo contaminado, algo errado, um caminho, né, trilhado de forma incorreta. E a maldade para a maldade. Então esse caminho, a Bíblia diz que é mau, representa a maldade. Assim apresentai agora os vossos membros, ou seja, o nosso ser,
para servir à justiça para a santificação. Então nós temos que tomar essa escolha, vamos tomar essa decisão. Porque quando eres servos do pecado, estavas livre da justiça. Quando a gente não aceitava Jesus, enquanto a gente não aceita Jesus, a gente é escravo do pecado. Então a gente não tem condição em nenhum momento de fazer algo justo perante a Deus. E que fruto tinha então dessas coisas, né? E se agora nos envergonhamos. Diz que o fim de todas essas ações é o que? A morte. Que morte? Que é a morte eterna. Não é essa morte que todo mundo morre. Mas agora libertados do pecado. Então, em Jesus nós somos libertados do pecado. Agora nós podemos escolher. E somos agora servos de quem? De Deus. Então a gente sai de uma condição de escravidão do pecado e agora nos passamos a ser servos de Deus e podemos escolher. Tendes o vosso fruto para a santificação. Então Deus vai trabalhar em mim e em você para que nós sejamos o quê? Transformados, santificados, fica separado. Deus vai nos colocar de forma distinta do caminho que a gente tem trilhado até ali. E no fim, aqui diz o quê? A vida eterna. Que bênção. Então Deus tem um plano para mim e para você, não importa o que esteja acontecendo na tua vida. Deus veio para reconciliar a humanidade com ele. E nessa reconciliação nós vamos ser libertados, né, pra das obras más, né, que a Bíblia diz, obras da maldade, obras das trevas. Colossenses 1:19-22 diz assim: "Porque foi do agrado do Pai", ou seja, Deus o Pai, né, Deus concordou, Deus o Pai, que toda a plenitude nele habitasse. Então Jesus, mesmo tornando-se humano, ele não perdeu a divindade. Nesse plano da redenção, Jesus torna-se 100% humano, mas também permanece 100% divino. Como isso é o mistério da redenção. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, então, pela morte de Jesus na cruz, ele sela a humanidade para a salvação. Por meio dele reconciliar-se consigo mesmo. Por que fala que consigo mesmo? Porque Jesus é Deus. Então também ele está reconciliando consigo mesmo a humanidade. E não só a humanidade, mas diz aqui, mesmo todas as coisas. Quem são essas? Tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então houve um conflito que começou no céu. E Deus, com esse ato, ele vai reconciliar tudo. A vós também, que no outro tempo eram estranhos. Então nós éramos estranhos em relação a Deus, estamos afastados de Deus. Inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Então as obras que a gente pratica, né, nos tornam inimigo de Deus. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne. Então, pela morte de Jesus, pela vida dele, ele nos reconcilia, né? E a morte dele na cruz para nos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Que bênção. Esse é o plano de Deus para mim e para você. Romanos 5, de 8 a 10 diz: Mas Deus demonstra seu amor por nós. Então, o que é amor? Não é algo, não é um sentimento, é uma escolha, é uma decisão. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, foi uma escolha que Deus fez. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais agora seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Então, se antes Deus já morreu por você, por mim também. Antes, né, mesmo a gente sendo pecador, agora nós aceitando ele, mais ainda é que Deus vai trabalhar para nós sermos salvos. Por isso diz assim, que agora nós somos justificados por seu sangue. Muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando eram inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, né, uma vez que se aceita Jesus, mais ainda agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Que bênção. Segundo Coríntios 5:19 diz, ou seja, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo. E Deus aqui é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o ato de Jesus na cruz não foi só Jesus que praticou. Deus o Pai também e Deus o Espírito. É Deus que salvou, mano. Não lançando em conta os pecados do homem, mas nos confiou a mensagem de reconciliação. Então, estou aqui trazendo essa mensagem porque você tem que entender que Deus não é seu inimigo. Quem é seu inimigo? É Satanás. Quem é seu inimigo? A nossa natureza pecaminosa, a nossa inimigo. Em 1 João 3:12 diz: Não sejamos como Caim.
porque pertencia a quem? Aqui diz, ó, Caim pertencia a quem? Ao maligno, e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão eram justas. Então era justa por quê? Porque eh, Abel obedeceu o que Deus tinha falado, e Caim desobedeceu. Então, para Deus justificar, ser justo, é fazer a vontade dele. Não é que nós somos bons, nós somos perfeitos, mas quando a gente faz a vontade de Deus, para Deus nós somos considerados o quê? Justos. Deuteronômio 32:4 tem algo muito fundamental para mim e para você, que a gente nunca pode esquecer. Nosso Deus é a rocha que é base, fundamento de todas as coisas. As suas obras são perfeitas, mesmo que a gente não entenda o que esteja acontecendo comigo, com você, tem problemas na nossa vida pessoal, problemas que às vezes a gente ora a Deus e as coisas aparentemente não muda, ou às vezes pioras, mas as obras de Deus são perfeitas. A gente não pode olhar para o quadro, né, somente o agora, somente o que está acontecendo nesse momento, e sim para o plano da redenção. Deus quer a mim e a você no céu, na eternidade. E todos os seus caminhos são justos. Deus não força as pessoas a trilhar o caminho, mas no meio das escolhas das pessoas, Deus está conduzindo a humanidade para a salvação. E Deus é fiel, não comete erros. Ele é justo e reto e bem. Então nós podemos entender que Deus, se você está com Deus, está sendo conduzido por Deus, Ele está te guiando para um caminho reto, apesar do que as dificuldades que a gente está passando. Então nós temos que fazer uma escolha, se vamos permanecer ou não na fé. Fé é uma escolha, viu, não é um sentimento não. Colossenses 1:23 diz: "Desde que continuem alicerçados", alicerçados ou seja, apoiados em alguma coisa, alicerçados e firmes o quê? Na fé. E nós já sabemos em quem a gente tem que estar apoiado, né, na rocha. Quem é a rocha? É Deus. Sem se afastarem da esperança do evangelho. Então o evangelho mostra para mim e para você o plano da redenção, o plano futuro. Então a gente tem que ter esperança, porque as coisas não aconteceram ainda completamente. Então a gente tem que se manter firme nessa promessa do evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamada a todos que estão debaixo do céu. Então, naquele momento, né, Paulo já estava dizendo que o propósito principal era pregar o evangelho para todo mundo. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei, né, tornou ministro, né. Efésios 3:17 e 20 diz assim: "Para que Cristo habite em seus corações mediante a fé". Então Deus traçou um plano que nossa mente, Deus guia a mim e a você pela nossa mente. Através da nossa mente, Deus habita, que fala que coração é mente, né, mediante a fé. Pela escolha que nós fazemos, pela aceitação que nós decidimos, Deus envia o Espírito Santo para habitar em nós. Não é para controlar a nossa mente, mas para nos guiar, a mim e a você. E diz: "E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor". O que é o amor? Fazer a vontade de Deus. Então, quanto mais nós decidimos fazer a vontade de Deus, mais amor nós teremos por Ele. Possam, juntamente com todos os santos, compreender o que é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. De quem? Do amor de Jesus. Então isso demanda tempo. Demanda esforço e demanda dedicação e permanência em Deus. E diz que esse amor excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então Deus tem um plano para que nós sejamos preenchidos, né, pelo poder. E diz que ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então Deus vai atuar em mim e você de uma forma que vai conduzir os eventos para que nós estejamos na eternidade junto com ele. É por isso que ele diz aqui em João 15:4, diz: "Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês". Então nós temos que fazer uma escolha diária. Essa escolha é em meio às circunstâncias da vida, em meio às tentações e provações, nós temos que continuar escolhendo o quê? A Jesus, mesmo que muitas vezes a gente não vai entender. E eu dou um exemplo, você, seus pais, você não conhece tudo dos seus pais, ou conheceu tudo dos seus pais, mas mesmo assim você aprendeu a confiar neles. Geralmente você confia nos seus pais, mesmo sem saber tudo deles.
E aí é o que tenha sentido. Você nunca vai conhecer tudo de Deus, mas você conhece o suficiente para saber que Ele é a verdade, que Ele é a justiça, que Ele é a rocha, que Ele não mente, né, tantas outras coisas que Deus é. Então a gente escolhe o quê? Permanecer. Eu vou ficar com Deus, mesmo na crise, mesmo no aperto que eu estou passando. Nenhum ramo, diz aqui, pode dar fruto por si mesmo. Então, se a gente permanecer em Jesus, nós vamos dar fruto. Se não permanecer na videira, a Bíblia diz que quem é a videira é o próprio Jesus. Então, nós recebemos a seiva, a vida não está em nós, nós recebemos essa vida, que vem de quem? De Jesus. Vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. O que é o fruto aqui? Aí é o amor, a Bíblia diz que é a justiça, é a bondade, né? Ou seja, aquelas coisas que a gente fica avaliando se a gente tem, não adianta a gente ficar preocupado com isso. A gente tem que ficar preocupado se a gente está com Jesus ou não. Se nós permanecemos com Jesus, esses frutos vão aparecer, pode ter certeza. Os frutos vão aparecer. Então, Salmos 33:11 diz assim, que os planos do Senhor permanecem para sempre. Então, o plano de Deus para te salvar é para sempre. Você pode até escolher não permanecer nele. Você pode até escolher se afastar de Deus e se perder. Isso aí é possível. Deus, no plano da redenção, Deus permitiu você escolher não ir para o céu, não ser salvo. Mas se você permanecer nele, os planos de Deus para ti, eles vão ser para sempre. Os propósitos do seu coração, ou seja, do coração, da mente de Deus por todas as gerações, que é o quê? Nos salvar, salvar a raça humana. Segundo João de 1,9 diz: "Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo", e aí vem o detalhe, como é que a gente permanece em Jesus? A gente tem que permanecer no ensino. E o que é ensino? É a doutrina. E o que é a doutrina? É a palavra de Deus. Então você tem que permanecer na palavra de Deus. Mas aquele que não permanece na palavra de Deus, ó, no ensino, mas vai além dele, não tem a Deus. Se você começa a achar que a Bíblia não tem valor, que o que Deus revelou aos profetas não tem valor, você está indo além da Bíblia. E aí a Bíblia diz que você não tem Deus. Então é um sinal claro para a gente saber se a gente está com Jesus ou não, é se nós estamos obedecendo à vontade dele na palavra. Quem permanece no ensino, ou seja, na palavra de Deus, na doutrina, tem o Pai, ó. Muitos dizem que Deus está comigo, ó. Deus não está com todo mundo, não, viu? Somente aqueles que permanecem no ensino, ou seja, na palavra de Deus, é que vai ter o Pai e também por quem? O Filho. Então a coisa é muito séria. E o plano eterno de Deus para mim e para você diz assim, Colossenses 1:24-26. Agora, Paulo fala, me alegro em meus sofrimentos por vocês. E Paulo sofreu muitas dificuldades, muitos problemas. No início ele começou perseguindo a igreja, e no final ele foi perseguido e muitas dificuldades, muitos problemas, Satanás não deu descanso para ele. Mas mesmo assim ele estava alegre, né, nos sofrimentos, né, das pessoas que ele tinha ajudado a ser salvo. "Completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo". Então ele sabia que ele estava passando era as aflições que Jesus tinha passado por causa do evangelho, em favor do seu corpo, que é a igreja. Então, em função da igreja, nós também temos que dar a nossa cota parte. Muitas vezes a gente vai ter que trabalhar para Deus e vai haver dificuldade, vai haver problemas. Diz aqui: "Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída". Então Deus dará a você alguma função na igreja, alguma função no corpo da igreja. E você tem que exercer essa função. Todos nós, como povo de Deus, como parte do corpo de Deus, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos responsabilidades a cumprir. E apresentar plenamente a palavra de Deus, né, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações. Então Deus deixou, né, nas eras eternas, né, esse plano da redenção, até que ocorresse o pecado, até que a humanidade caísse, e ele colocasse esse plano em ação. Então é por isso que diz aqui que ele esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Então agora nós estamos entendendo. Deus envia os profetas, envia os apóstolos para escrever, para nos explicar o plano da redenção. Salmo 33:10 diz assim, que o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos do povo. Então, todos os planos de Satanás, das nações, né,
das coisas que as pessoas, seres humanos, agem no sentido de tentar atrapalhar ou impedir o plano da redenção, impedir a salvação das pessoas, Deus vai desfazer esses planos dessas nações e vai frustrar os propósitos das pessoas, dos povos e pessoas. Porque o mais importante é o cumprimento da salvação das pessoas. Em Amós 3,7 diz que certamente Yahvé, que é o soberano, não faz coisa alguma sem revelar seu plano aos seus servos profetas. Então, é por isso que diz que Jesus falou que a gente tem que permanecer no ensino. O que é o ensino? É aquilo que Deus revelou aos servos, aos profetas. E ele diz que revela todos os planos dele para nós antecipadamente. Então, quem é o povo de Deus vai saber o que as coisas que vão acontecer ou que estão acontecendo antes que aconteça. Romanos 8,28 diz: sabemos que Deus age, ó, em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Não falei? E se existir planos de nações, povos, né, que tentam atrapalhar a salvação das pessoas, Deus vai agir em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, vai acontecer coisas, meus irmãos, que a gente não imagina e acontece mesmo. E Deus vai conduzir tua vida para que tu seja salvo. Deus não vai te forçar, mas se você decidir permanecer com ele, ele vai agir em todas as coisas. E aqui Provérbios 19:21 diz assim: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então Deus vê que a gente está fazendo escolhas para nossa perdição, Deus muda, Deus age nos eventos da nossa vida. Esses eventos vão acontecer, oportunidades que Deus vai te mostrar qual é o caminho que tu tem que seguir. Se ele não te mostrou ainda, pode ter certeza que vai te mostrar. O que importa é que você queira a verdade, você queira saber a verdade e você queira seguir o caminho correto. Se na tua mente você fizer essa oração agora, em pensamento, ó Deus, me mostre, me guie no caminho correto, ele vai agir. Pode ser que muitas coisas na tua vida tenham que mudar, como ele diz aqui, né? Teus planos pode ser que tenham que mudar para que Deus possa te salvar. Mas o mais importante é a tua salvação. Provérbios 16:3 diz: consagre ao Senhor tudo que você faz. Então, a partir de agora, se você não fazer isso, quer consagrar, entrega para Deus. Deus, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Isso é consagrar. E aqui diz: os seus planos serão bem-sucedidos. Então, Deus vai corrigir teus planos. Deus vai inspirar a tua mente para fazer bons planos e vai te conduzir pelo caminho da eternidade. Amém? Provérbios 21:30 diz: não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Então, pode ter certeza, se você se firmar em Deus, não importa os planos de Satanás, dos inimigos, das pessoas, né, dos adversários que você tenha na tua vida, esses planos aí não vão atrapalhar que Deus te guie para a salvação. Deus vai mover as coisas, vai mover os eventos e as coisas vão acontecer. Efésios 1:5 diz assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Então Deus tomou decisão na eternidade que nós fôssemos seus filhos. Todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Por meio de quem? De Jesus Cristo. Deus confirmou esse propósito. Que bênção, né? Conforme o bom propósito da vontade dele. E essa é a maravilha. Então, o mistério de Deus, meus irmãos, é revelado a mim e a você. Colossenses 1:26-27 diz assim: ó, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a mim e a você. Qual é? Jesus, o Senhor da glória. É Cristo em vocês, a esperança da glória. Significa Cristo em nós. Pelo Espírito Santo, Deus decidiu habitar em mim e em você. Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vem para nos guiar. Efésios 1:9-10 diz assim: ele nos revelou o mistério de sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu o quê? Em Jesus. Então, em Jesus, Deus traçou o plano da redenção para cumprir o propósito dele, para mim e para você. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude. Então,
Na eternidade, nós vamos entender que Deus conduziu tudo para que em Jesus toda a realidade fosse alterada para o bem daqueles que amam a Deus. Que bem. Efésios 3:6 diz assim: Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhe escrevi brevemente. Paulo explica aqui. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Que compreensão é essa? Ele explica. Esse é o mistério, não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações. Não entendiam. Mas agora foi revelado pelo Espírito. Então, quem foi que revelou? O Espírito de Deus, o Espírito Santo. Aos santos apóstolos e aos profetas de Deus. A saber, mediante o Evangelho, qual é o plano de Deus? É o plano original que Deus deu para Adão e Eva em Gênesis 3:15. Que viria um descendente da mulher e ia salvar a humanidade. Então, mediante o Evangelho, os gentios, quem são os gentios? São aqueles que não nasceram de sangue de Abraão. A Bíblia chama de gentios. Mas eles são o quê? Co-herdeiros com Israel. Então, são herdeiros junto com Israel, que é os de sangue descendente de Abraão. Então, Deus une todo mundo, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa de Jesus. Então, todos nós que aceitamos Jesus, a Bíblia diz que nós somos descendentes de Abraão, verdadeiros descendentes de Abraão. Não são de sangue, são os que aceitam Jesus. 1 Coríntios 2:7-8 diz assim: pelo contrário, falamos como? Da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou. Então, preordenou, ele já tomou uma decisão antes que acontecesse. Antes do princípio das eras, antes de existir realidade, antes de existir tempo, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era entendeu. Ele diz aqui, porque se tivesse entendido, não teria crucificado ao Senhor da glória, não teria matado Jesus. E muitos ainda não entendem hoje, pessoas, né, estudiosas, pessoas aí que são consideradas muito importantes, não estão entendendo nada, porque eles não querem a verdade. Se você não quer a verdade, não vai adiantar. Satanás vai te desviar do caminho correto. Então, o poder do evangelho, qual é esse poder? Nós o proclamamos, advertindo, ensinando a cada um com toda a sabedoria. É o que eu estou fazendo aqui, fazendo parte disso, né? Proclamando é falar, advertindo dar detalhes, né, do como a gente deve proceder, e ensinando cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, o plano original de Deus é quanto mais a gente estuda a palavra dele, quanto mais a gente obedece, mais nós vamos sendo tornados o quê? Perfeitos. E diz: "Por isso eu me esforço, lutando conforme a força que foi dada", que Deus tinha dado para ele. Mateus 28:16-20 mostra de fato qual é o poder. 11 discípulos, né, Jesus tinha ressuscitado, veio encontrar com os discípulos, né, foi para encontrar com os 11 na Galileia, para o monte que Jesus tinha indicado. E quando eles viram Jesus, alguns o adoraram, né. Então Jesus é Deus, a gente só pode adorar a Deus. E aqui diz: "Mas alguns duvidaram", né, ficaram na "será se é Jesus mesmo?". E aí Jesus se aproxima e diz para eles o quê? "Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra". Eu já expliquei em estudos anteriores o que significa isso aqui. Significa que quando Adão peca, o governo da humanidade, da terra, passa para Satanás. Jesus vem, torna-se humano, morre na cruz, vai para o céu e reivindica o governo da terra. Quando ele volta, ele diz o que agora é me dado o quê? Toda a autoridade no céu e na terra. Não é que ele não tivesse essa autoridade, mas ela tinha sido usurpada. Satanás tinha tomado de assalto, né, de Adão. E agora Jesus veio e resgatou, de fato, essa autoridade. E ele diz: portanto, vão e façam discípulos a todas as nações. Discípulo é o quê? Aqueles que seguem a Jesus. Ensinar as pessoas a seguir a Jesus. Batiza eles o quê? Em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não pode entrar aqui se não for Deus. Jesus não vai dar essa ordem, né? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se o Espírito Santo não for Deus. Ele ia dizer só em nome do Pai e do Filho. Ensinando a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. O que é que eles ordenou? É o que está revelado nas Escrituras aos profetas. E ele diz: vou estar com vocês até o fim dos tempos. Que bênção, né? Segundo Tessalonicenses 1:4-9 diz assim: por esta causa nos gloriamos entre vocês nas igrejas de Deus,
pela perseverança e fé que vocês mostram em meio às perseguições. Então nós, todos aqueles que aceitam Jesus, vão padecer perseguições e tribulações. Mas a gente tem que manter o quê? Perseverança e fé. E diz: "Elas dão prova do justo juízo de Deus, que deseja que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo". Então, quem não está sofrendo por fazer a vontade de Deus é complicado, viu, porque todos sofreram. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação. Então, no futuro, aqueles que perseguiram quem a o povo de Deus vão passar por tribulação. E nós vamos receber o quê? Alívio. Nós, quem? Os que estão sendo atribulados, hoje e que foram também no passado. Isso acontecerá quando? Quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu. Não tem um tempo. A gente pode sofrer, pode até morrer sofrendo, mas vai e um dia isso Jesus vai modificar isso aí. Com os seus anjos poderosos em meio às chamas flamejantes, Jesus vai vir e vai mudar o destino de cada um. Ele punirá os que não conhecem a Deus. Aqui tem uns que não conhecem a Deus, aqueles que rejeitam. Conhecer aqui é profundidade, é ter intimidade com Deus. E os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, alguns conhecem a Deus, mas não obedecem ao evangelho, né. O que é o evangelho? É o que Deus revelou aos profetas. Eles sofrerão a pena da destruição eterna. Quem são esses aqui? São aqueles que rejeitaram o plano da redenção. Rejeitaram Jesus como Senhor e Salvador. E a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder para a eternidade. Vão deixar de existir para sempre. Então a morte que era para toda a humanidade, desde Adão, foi Deus deu o quê? Deu um lapso de tempo. Deu uma oportunidade para que nós pudéssemos, né, sair dessa consequência dessa segunda morte, que é a morte eterna. Esse é o plano da redenção. Então, qual é o caminho da salvação para mim e para você? Eu recomendo que você leia esses livros aqui, ó, de Ellen White, Caminho a Cristo e Mensagens Escolhidas. Não possuímos em nós mesmos a justiça necessária para satisfazer as exigências da lei de Deus. Nunca vamos ter isso. Isso nunca vai acontecer. Mas Cristo providenciou uma solução, né? Graças a Deus. Ao entregar-se a Ele e aceitando como seu Salvador, você, por causa dele, aí o que é que ele faz? Ele modifica a sua realidade. Será considerado justo. Não importa quão pecaminosa possa ter sido sua vida. Deus deixa para lá. É como se fosse apagado. O caráter de Cristo vai substituir o seu caráter. Você será aceito diante de Deus como se não houvesse pecado. Que bênção, né? É como se fosse a reinicialização do sistema. Começa do zero. Caminho a Cristo diz: além de tudo isso, Cristo transformará seu coração, que é o processo de santificação. Ó. Ali, pela fé, ele vai habitar em nossa mente. Por meio da fé e de uma contínua submissão. Por que é contínua? Cada dia nós temos que decidir obedecer a Deus. De sua vontade é Cristo. Deve manter essa ligação com Cristo o tempo, todo o tempo. Assim fazendo, ele vai operar em mim, em você, o querer e o realizar segundo a vontade dele. Então nossa mente começa a ser o quê? Produzir fruto, vai começar a ser transformada. Portanto, nada temos que nos vangloriar, ou seja, não são nós que estamos fazendo isso. É Deus que está fazendo em nós. Nenhum motivo para exaltação própria. Nossa única razão para a esperança está na justiça de quem? De Jesus, que é dada a mim e a você, como resultado da obra do Espírito Santo. Ó. O Espírito Santo é fundamental. O resultado da obra do Espírito Santo é o quê? É a justiça de Cristo que nós recebemos, o qual atua em nós por nosso intermédio. Aqui diz, ó, foi dado a mim um esclarecimento muito vívido de que muitos sairiam do nosso meio, no meio de onde? Da igreja, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas demônicas. Que são? A gente não anda vendo isso, né? Então, quem são esses espíritos enganadores? São pessoas, meus irmãos, que estão sendo guiadas por demônios. Pessoas que estão ensinando doutrina de demônio. Aí você vê coisas, né, do TikTok, Instagram, falando mal de Jesus, né, de todas as formas, tentando deturpar a verdade da Bíblia. Estão sendo guiados o quê? Por espíritos enganadores e ensinando doutrina de demônio. E diz que o Senhor deseja que toda alma que professa crer na verdade tenha uma
inteligente compreensão do que seja a verdade, para não se deixar se enganar. E o que é a verdade? João 8:2 diz aqui, ó: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará". E João 17:17 Jesus fala, né, o que é a verdade? "Santifica-os na verdade". Então ele só pode ser santificado, ser transformado pela verdade. Aí ele diz: "O que é a verdade? A tua palavra é a verdade". Então, meus irmãos e minhas irmãs, só há transformação obedecendo à palavra de Deus. Que Deus te dê sabedoria e te dê poder para fazer a vontade dele a cada dia. Que Deus te dê um bom fim de semana. E já desejo a ti que um feliz sábado, que começa quando? No pôr do sol da sexta e vai até o pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares.